Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada, vocês se lembram que eu até pedi para vocês copiarem, eu expliquei muito bem o que é um predicado nominal, fiz o esqueminha para vocês, né? Então, predicado nominal é aquele que possui um verbo de ligação, que são os verbos que a gente chama de verbos que indicam estado. Então, todo predicado nominal, ele indica estado. E quais são os principais verbos de ligação? Até repetir aqui de novo, olha. São os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer, tornar-se, por isso reticências aqui. Por quê? Qualquer verbo que indique estado, ou seja, que seja acompanhado de uma característica, ele é um verbo de ligação. E ele estará num predicado nominal. Então, vamos ver esses três exemplos aqui. A tarde estava quente. Então, para eu identificar o predicado, nós sabemos que primeiro eu tenho que achar o sujeito. O que estava quente? A tarde. Então, a tarde é o sujeito. Então, estava quente é o predicado. Agora, eu quero classificar esse predicado, né? Eu quero ver se ele é realmente um predicado nominal. Então, eu observo o verbo tarde quente. O verbo é estava. Estava é um verbo de ligação? Sim, aqui o verbo estar. Então, com certeza, esse predicado aqui a gente classifica de predicado nominal. Mas hoje a gente vai aprender, né? Além de revisar o predicado nominal, a gente vai aprender mais uma particularidade. Todo predicado nominal, ele tem o verbo de ligação, que pode ser qualquer um desses ou até outros, e logo depois do verbo, observem que eu tenho aqui uma qualidade, que está completando a palavra tarde, ó, tarde quente. Então, essa palavrinha que vem depois do verbo de ligação, ou pode ser duas, às vezes podem ser duas ou três palavrinhas, é essa aqui que é a novidade para nós hoje. Nós chamamos de predicativo. Então, o que é predicativo? Predicativo é o estado, é a característica que vai vir sempre depois de um verbo de ligação. Então, eu tenho o verbo de ligação, o predicado é nominal. E todo predicado nominal tem esse termo que vem acompanhando, vem completando o verbo de ligação, que a gente chama de predicativo do sujeito. Bom, o predicativo do sujeito, ele tem que estar obrigatoriamente no final da frase? Não, né? Muito comumente sim, mas a gente vai ver que existem situações que não. Os alunos permanecem calados. Quem permanece calado? Os alunos. Então, permanecem calados é o predicado. Permanecer aqui é um verbo de ligação? É um verbo que indica estado? Sim, porque eu posso substituir até pelo estar. Os alunos estão calados. Então, é um verbo de ligação. Então, novamente, eu sei que eu tenho um predicado nominal. E qual é o predicativo aqui? Bom, se o verbo de estado é permanecem, o predicativo é calados. Então, calados é o predicativo do sujeito. É o termo que alunos calados. Vejam que o verbo às vezes nem faz falta. São felizes aquelas crianças. Aqui eu coloquei na ordem inversa para vocês observarem que a posição, né, desses termos na frase ela é flexível. Quem são felizes? Aquelas crianças. Então, aquelas crianças é o sujeito. Qual é o predicado? São felizes. O verbo ser, ele é um verbo de ligação. Então, aqui eu sei que eu tenho predicado nominal. Qual é o predicativo agora? Se são é o verbo, felizes é o predicativo. Então, crianças, aquelas crianças felizes. Então, todas as vezes que você tem predicado nominal, com certeza você vai ter dois elementos nesse predicado, no mínimo, pode ter até mais, mas você tem obrigatoriamente o verbo de ligação, que é o que indica que o predicado é nominal, e logo, acompanhando o verbo de ligação, você vai ter esse termo novo para vocês agora, que se chama predicativo do sujeito. Então, o que é predicativo do sujeito? É o termo que completa, que dá qualidade ao sujeito. Ele vem acompanhando, ele vem completando um verbo de ligação.
Se vocês acharem importante, podem até copiar, devem até copiar, né, esse esqueminha aqui para já ir montando um revisional para vocês na época das atividades de avaliativas. Bom, o que vai ficar de tarefa para vocês hoje, de atividades para fazer em casa? As atividades 4 a 7, das páginas 112 e 113, todas tratam de predicado nominal e predicativo do sujeito. Então, essas duas últimas aulas. Se julgar necessário, assista ao vídeo de novo da aula passada, vocês devem estar salvando aí e tal. E o Em Casa número 1, que também trata, né, da página 114, que também trata de predicado. Então, a base desse módulo que nós estamos concluindo é predicado nominal e o termo que aparece no predicado nominal, que se chama predicativo do sujeito. Estes verbos aqui, que eu já passei no vídeo da semana passada, a última aula de gramática, que nem foi semana passada, né? Semana passada foi feriado. Eu quero que vocês decorem, saber na ponta da língua, porque aí vocês não vão ter dúvida. O predicado nominal vocês vão arrasar mesmo, vão mandar super bem nas atividades avaliativas. Bom, me mandem as atividades feitas, prontas, até amanhã, terça-feira, às 16 horas, certo? Espero que todos façam com capricho, isso já é uma forma de vocês estarem se preparando para as avaliações que vêm aí a seguir. Bons estudos para vocês, até mais!